Gravidade dessa lesão, Mauro? Mais uma cirurgia? Eu entendi essa cirurgia como meio que um arremate da outra. É um reparo, né? Um pequeno reparo. Não é nada demais, não. Uma coisa simples. Eu entendi dessa maneira. É mais limpeza. Exatamente. Foi o que eu compreendi, até pelo que a gente já viu de tantas cirurgias desse tipo, né? A outra, sim, a reconstrução de uma parte que rompeu, que é muito delicada. Eu acho que ele vai virar um centroavante. Ele não vai depender tanto das arrancadas. Não vai ser um jogador que vai jogar sempre em velocidade, vai dar uma arrancada ou outra, eventualmente, mas não vai ser mais aquele jogador, até porque pela idade. Eu acho que naturalmente já iria mudar com o tempo a sua maneira de jogar. E acho que ele vai virar um centroavante. Ele cabeceia muito bem, tem presença de área, e vai virar, de repente, mais um centroavante. Desenvolver mais o jogo de pivô e passar a trabalhar mais dentro da área, correndo num espaço menor do campo. Eu acho que esse vai ser o futuro dele. Acho pouco provável, realmente, que ele consiga ter uma condição de atuar em velocidade com todas aquelas arrancadas como ele sempre fez, né? Mas ele tem outros predicados, eu acho que ele pode se adaptar numa outra forma de jogar. Se você pegar mal comparando, não estou comparando jogadores, claro, mas eu quero o Cristiano Ronaldo que ele virou. O Cristiano Ronaldo é um jogador de lado de campo, jogava pelos lados, né? Com muitas arrancadas, driblando em velocidade, mudando de direção. De repente passou a ser um cara de referência, cabeceia absurdamente também, sobe lá no último andar, passou a ser um goleador de área. Eu acho que o Bruno Henrique, obviamente guardadas todas as devidas proporções, acho que ele vai ter que fazer uma adaptação para uma outra forma de jogar. É muito provável. O que não significa que ele não possa correr, né? Mas talvez não possa dar tantos aqueles tiros, né, que ele dá durante o jogo, quando arranca com a bola, e driblando, e botando a bola na frente. Independente da lesão, se não fosse lesão, a idade também. Exato. Você vai perdendo isso. Naturalmente, acho que ele já iria mudar. Acho que a cirurgia deve acelerar um processo de adaptação numa outra função. Acho até que ele já deve pensar nisso, e o técnico que com ele for trabalhar tem que pensar nisso, para quando ele estiver voltando, já começar a imaginar de que maneira, falando com os médicos, preparadores, vou ter condições de fazer, olha, isso aqui vai estar mais limitado, tal, fazer uma projeção e começar a mudar a forma de jogar. Eu acho que é perfeitamente normal. O jogador muda a maneira de jogar. Eu lembro que o Roberto Dinamite sempre foi centroavante. Aí quando chegou no final da carreira, o Romário subiu, houve uma fase que o Roberto virou meia. O Romário era o cara, naquelas arrancadas dele, põe a bola na frente, ele ia embora, né? E o Romário tinha uma coisa que, assim, eu não me lembro de outro jogador fazer igual. Como ele me irrita profundamente atacante distraído que não presta atenção na última linha, né? No último homem, para não ficar impedimento. O Romário ficava no limite. O Romário, se jogasse hoje, ele ia ser o terror do VAR. Porque muitas vezes ele não estava impedido e dava um impedimento, porque ele ficava no limite. E ele era muito atento, ele prestava atenção no último homem, e o Vampeta jogou com ele, ficava no limite. Sempre aquela ameaçada assim. Dava ameaçado e tal, mas ele estava o tempo todo olhando. Dava um migué que estava olhando para lá, mas ele está de olho. O zagueiro distraía, estava dando condição. Petia a bola para ele saía na cara do gol, saía em condições muitas vezes e fazia aqueles gols que ele tinha muita frieza para finalizar. E o Roberto, muitas vezes, foi o cara que metia as bolas para o Romário. Isso em 86, quando o Romário estava subindo, era moleque, e o Roberto já era mais veterano. Aí o Roberto jogou na Portuguesa também, durante um breve período, 89, e também não era só um cara de área, ele distribuía o jogo, porque o Roberto não era um jogador de rara habilidade, mas tinha boa técnica, sabia dominar uma bola, sabia dar um passe. Como artilheiro do Sim, até hoje. E era um cara inteligente dentro de campo, sabia fazer o jogo. Se adaptou a outra função. O Rincon foi recuado para volante, era um meia mais ofensivo, mudou de função, né, na época até com o Luxemburgo. Isso acontece. Alguns jogadores viram zagueiros, laterais que viram zagueiros, né? O Sérgio Ramos era lateral, né? Virou zagueiro. É campeão do mundo no lateral. No lateral, virou zagueiro. Ninguém imagina hoje o Sérgio Ramos como lateral. Então acho que o Bruno Henrique vai ter que virar um centroavante, um homem mais de área, trabalhando num setor, numa área menor do campo. Ele que hoje corre ali 40 metros, 50 metros atrás da criança ali. Acho que isso deve mudar. Mas é muito cedo, né? A operação dele, eles fizeram uma estimativa de 10 meses, né? Tem o quê? 2, 3 meses que ele se machucou? Então já tem muito tempo até lá. Vai voltar, se tudo correr bem, na metade do ano que vem, alguma coisa em torno disso. Você citou o Arboleda, né? Eu tenho a informação que o Arboleda tem treinado forte. Ele está treinando